Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. No seminário de hoje, nós vamos discutir como a Covid-19 afeta pacientes com doenças psiquiátricas. É um trabalho bem interessante que busca fazer correlações, fazer investigações em como pacientes com doenças psiquiátricas podem ser mais ou menos afetados pela doença causada pelo novo coronavírus. Na apresentação de hoje, nós vamos ter a nossa aluna Rebeca. Rebeca, tudo bem? Tudo bom. Pronta para a apresentação? Pronta. Vamos lá. Bom, boa noite. Meu nome é Rebeca Morim Pires. Eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Neurofarmacologia e Neuroquímica, o Neurolab, e eu vou apresentar o artigo Associações Bidirecionais entre Covid-19 e Transtorno Psiquiátrico, estudos de coorte retrospectivos de 62.354 casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Bom, esse artigo ele foi publicado pela revista Lancet Psychiatry nesse ano, de 2021. Ele tem um fator de impacto de 16,209. E o primeiro autor desse estudo é o Maxime Tarquet. Ele é cientista clínico e PhD em Ciências da Engenharia. E ele trabalha na Universidade de Oxford, com seus estudos focando no desenvolvimento de novas tecnologias de imagem e amostragem de dados para diagnosticar e caracterizar distúrbios psiquiátricos e avaliar tratamentos. Bom, falando um pouco a respeito do novo coronavírus, né? Ele foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China e denominado de SARS-CoV-2. Ele é causador da doença infecciosa Covid-19 e faz parte dos COVs. Os COVs, eles possuem um genoma, são vírus que possuem um genoma grande, composto por RNA de fita simples, com um núcleo capsídeo proteico helicoidal. E o novo coronavírus, ele possui uma membrana glicoproteica e algumas glicoproteínas acopladas a essa membrana, que são importantes para a fusão do seu envelope viral com a célula do hospedeiro, que ele vai receber o seu gene, sendo que a glicoproteína spike ela é identificada como a principal dentro desse processo de ancoramento entre as glicoproteínas da membrana. Bom, a respeito dos sintomas, né, os sinais clínicos após a infecção com o novo coronavírus, eles são principalmente respiratórios, semelhante a um resfriado comum. Esses sintomas incluem febre, tosse e dificuldade para respirar. A febre e a tosse, elas aparecem em mais de 80% dos pacientes, enquanto a dificuldade para respirar, ela aparece em cerca de 30% dos pacientes. E nos casos mais graves e cometidos em indivíduos mais vulneráveis, pode também causar infecção do trato respiratório inferior, como pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e, inclusive, levar o paciente a óbito. Bom, relacionando o Covid-19 com os transtornos psiquiátricos, né? Pesquisas relacionando essas desordens psicológicas, elas têm relatado a ocorrência de sintomas de ansiedade, depressão e insônia. Uma meta-análise que estimou a incidência de transtornos psiquiátricos após a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, e surtos de síndrome respiratória no Oriente Médio, eles sugeriram que as infecções pelo coronavírus podiam levar a delírio, ansiedade, depressão, sintomas maníacos, memória fraca e até insônia. E a Coronerv, que é um programa de vigilância em todo o Reino Unido, identificou 23 pacientes com diagnóstico psiquiátrico após a infecção com a síndrome respiratória aguda grave do novo coronavírus, né? Que seria a SARS-CoV-2.
Bom, assim nós temos a pergunta, né? O transtorno psiquiátrico pré-existente afeta a suscetibilidade, à infecção pelo SARS-CoV-2? Um grande estudo caso-controle baseado em prontuários eletrônicos de pacientes nos Estados Unidos descobriu que as chances de ser diagnosticado com o Covid-19 eram maiores para pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também transtorno bipolar, depressão e esquizofrenia. No entanto, um outro estudo coreano que fez essas mesmas comparações não encontrou essas associações, com exceção aos pacientes com esquizofrenia. Dessa forma, uma estimativa confiável de um possível risco aumentado de Covid-19 entre os pacientes com doenças psiquiátricas requer ainda estudos de coorte grande e melhor controlados. Bom, chegamos então no objetivo real do artigo, que é avaliar se um diagnóstico de Covid-19 está associado às taxas aumentadas de diagnósticos psiquiátricos subsequentes e se os pacientes com uma história de doença psiquiátrica correm algum risco em nível maior de ser diagnosticado com Covid-19. Entrando agora na metodologia, a gente tem que, em relação aos dados e desenho do estudo, foi utilizado a rede CleanNetX Analytics para coleta de dados de saúde, incluindo dados demográficos, diagnósticos, procedimentos e medicamentos de 69,8 milhões de pacientes. Esses dados são atualizados continuamente, em uma média de 1 a 4 semanas, para 51 das instituições que forneceram esses dados, sendo 58 instituições no total. Com o uso dessa plataforma, as coortes puderam ser criadas com base no critério de inclusão, usando recursos de score de propensão integrados por pareamento. E os resultados de interesse foram, então, comparados entre agrupamentos de períodos de tempo definidos. Nas variáveis de interesse e as codificações utilizadas, nós temos quais foram os grupos separados, né? E a nomenclatura, o código destinado a cada uma delas. Foi analisado o transtorno psicótico, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, insônia, separada entre insônia não orgânica e insônia, e demências, tendo qualquer demência vascular, demências em outras doenças classificadas em outros lugares, demência não especificada, doença de Alzheimer, demência frontotemporal ou demência com corpos de Levy. Ainda a respeito das variáveis de interesse observadas, né, temos a observação de fatores de risco, coletados idade, sexo, raça, obesidade, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, asma, doenças respiratórias crônicas, dependência de nicotina, doença cardíaca isquêmica e outras formas de doenças cardíacas, e fatores de risco que são relacionados às mortes por Covid-19, sendo câncer, principalmente o hematológico, doença hepática crônica, acidente vascular cerebral, demência, transplante de órgãos, artrite reumatoide, lúpus, psoríase e outras imunossupressões. Nas análises de sequelas psiquiátricas de Covid-19, foi feita a comparação desse diagnóstico com o de outros eventos de saúde, sendo gripe, outras infecções do trato respiratório, infecção de pele, colelitíase, urolitíase e fratura de um osso grande. E todos os dados coletados para os grupos de eventos de saúde citados, incluindo o da própria Covid-19, eles consideraram todos os pacientes acima de 10 anos dos registros que tiveram diagnóstico no dia 20 de janeiro de 2020 ou após essa data.
Pacientes que morreram nessa época de análise também, que foi no dia 1º de agosto de 2020, eles foram excluídos. Os coortes foram pareados com 50 variáveis de dados que capturaram risco para casos de Covid-19. E o desfecho primário foi a incidência de um primeiro diagnóstico psiquiátrico durante um período de 14 a 90 dias após o diagnóstico de Covid-19, né? Representado pela razão de risco e a probabilidade estimada de desfecho nesse período. Foi testado, em relação à análise de antecedentes psiquiátricos, foi testado se os pacientes com diagnóstico psiquiátrico eles apresentavam maior risco de desenvolver a Covid-19 em comparação com uma coorte variada de pacientes com fatores de risco semelhantes para a Covid-19. Duas coortes foram definidas. A primeira incluiu todos os pacientes com mais de 18 anos que tiveram um diagnóstico de doença psiquiátrica registrada nos registros eletrônicos de saúde, né? No ano anterior, que seria do dia 21 de janeiro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. E a segunda coorte não tinha nenhuma doença psiquiátrica registrada nos registros eletrônicos de saúde, mas fez uma consulta de saúde durante o mesmo período. As coortes elas foram, então, pareadas para 28 variáveis, que capturaram fatores de risco para a Covid-19, e o desfecho primário foi o risco relativo de ser diagnosticado com Covid-19, entre as coortes combinadas. Bom, na análise estatística foi usada a score de propensão por pareamento para criar coorte com característica de linha de base correspondente. O score de propensão ele foi calculado por meio de regressão logística, implementada pela função Logistic Regression no Python. E para análises de sequelas psiquiátricas, a correspondência de score de propensão foi aplicada diretamente a cada par de coorte. E também foi feita a análise de Kaplan-Meier para estimar a probabilidade de resultados. Para análise de antecedentes psiquiátricos, as coortes foram primeiro estratificadas por sexo e idade, e o score de propensão por pareamento foi alcançado em cada extração de dados separadamente. As comparações entre as coortes foram feitas usando um teste de log rank, e a razão de risco foi calculada por meio de um modelo de risco proporcional, em que a coorte a que o paciente pertencia foi usada como uma variável independente. Resultados. Bom, nessa primeira tabela apresentada dos resultados, temos as características de linha de base dos 62.354 casos de Covid-19 coletados. Para análise de sequelas psiquiátricas, um subconjunto de 44.779 pacientes foi utilizado, sem doença psiquiátrica anterior, e foi usado como coorte de Covid-19, tendo correspondência bem sucedida entre essa coorte e as coortes com outros eventos agudos de saúde, que foram citados na metodologia. Bom, essa segunda tabela apresenta a incidência estimada dos primeiros diagnósticos psiquiátricos durante os primeiros 14 a 90 dias após o diagnóstico de Covid-19, em comparação com os outros eventos de saúde, ditados na tabela. E nós podemos observar que em 90 dias a probabilidade estimada de ter sido diagnosticado recentemente com uma doença psiquiátrica, isso após o diagnóstico de Covid-19, era de 5,8%, como pode ser observado aí na primeira linha da coluna da Covid-19. A probabilidade de um primeiro diagnóstico de transtorno do humor, também após o diagnóstico de Covid-19, foi de 2%, analisado na terceira linha, com uma taxa de risco correspondente significativamente maior do que após os outros diagnósticos, como de gripe, outra infecção do trato respiratório, urolitíase ou fratura, mas foi semelhante àqueles após um diagnóstico de infecção de pele ou colelitíase. Outro dado interessante trazido pelo artigo é que o episódio depressivo que foi
O primeiro diagnóstico mais comum dentre os registros de transtorno do humor. Foi encontrada também uma baixa probabilidade de ser diagnosticado com um transtorno psicótico após o diagnóstico de Covid-19, semelhante à probabilidade após os outros eventos de saúde, também apresentado na comparação. Porém, vale ressaltar que o valor de P apresentado na tabela para os dados dessa classificação destaca a informação como pouco significativa, já que a maioria dos valores de P para esse diagnóstico psiquiátrico se encontram maiores que o valor de 0,05. E o diagnóstico também psiquiátrico mais frequente após o diagnóstico de Covid-19, quando a gente pode seguir olhando na tabela, foi transtorno de ansiedade, que demonstrou uma probabilidade de desfecho em 90 dias de 4,7%, como pode ser visto na quarta linha da coluna de Covid-19. Bom, em relação à insônia, a probabilidade de um primeiro diagnóstico após o diagnóstico com Covid-19 foi de 1,9%. Na quinta linha do Covid-19 a gente pode ver observado na tabela, né? Mas foi mais comum do que após os eventos de saúde utilizados para o controle. Outra informação interessante que foi pontuada no artigo foi que cerca de 60% dos diagnósticos relacionados à insônia, eles não vinham acompanhados de um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Eles vinham separados, né? A probabilidade também de ser diagnosticado com uma demência, ela se mostrou aumentada após um diagnóstico de Covid-19, em comparação com todos os eventos de saúde de controle. E entre os pacientes com mais de 65 anos, o risco foi indicado, inclusive, de 1,6%. A gente pode analisar na última linha da tabela. Nesses gráficos, representando as curvas de Kaplan-Meier para o início dos primeiros diagnósticos psiquiátricos após o diagnóstico com Covid-19, em comparação com a influenza e outras infecções do trato respiratório, a gente observa que os diagnósticos psiquiátricos se apresentaram mais marcantes em dados de pacientes que receberam diagnóstico para Covid-19, sendo mais frequente, mais visível em diagnósticos de transtorno de ansiedade. Nessa outra figura, também a respeito das curvas de Kaplan-Meier, para qualquer diagnóstico psiquiátrico após a Covid-19, em comparação com a influenza e outras infecções de trato respiratório, é possível observar que as taxas de todos os diagnósticos psiquiátricos, elas foram bem maiores após o diagnóstico de Covid-19, em relação ao diagnóstico dos eventos de saúde e controles apresentados, com destaque aos transtornos de humor e ansiedade, apresentados nos gráficos. Bom, entre os transtornos de ansiedade, foi marcado também que os transtornos de ajustamento, de ansiedade generalizada e em menor grau de estresse pós-traumático e pânico foram os mais frequentes. Nessa outra tabela, representando os resultados, representando a incidência estimada de todos os diagnósticos psiquiátricos durante os primeiros 14 a 90 dias após o diagnóstico com Covid-19, a suposição de risco proporcional ela foi válida para 3 dos 6 eventos de saúde de controle, sendo esses a influenza, outras infecções do trato respiratório e a urolitise. Quanto aos outros 3 eventos, que seriam a infecção de pele, colelitise e fratura, foi observado evidências de desproporcionalidade e a razão de risco ela tendeu a aumentar conforme o tempo. Nessa tabela também, assim como na figura 2, a gente pode observar que a taxa de todos os diagnósticos de transtorno psiquiátrico foram maiores após o diagnóstico com a Covid-19.
Nessa figura, representando os riscos relativos de Covid-19 entre os pacientes com doença psiquiátrica registrados no ano anterior, em comparação com pacientes sem histórico de doença psiquiátrica, é analisado que apenas pequenas diferenças do risco relativo de Covid-19 foram perceptíveis ao comparar com as classes de diagnósticos psiquiátricos entre si, com um risco relativo assim, maior entre os pacientes com transtorno psicótico. E foi descrito por meio desses resultados que o risco relativo ele foi maior em pacientes mais velhos. Bom, esses foram os resultados expostos no artigo, mas quem tiver maior curiosidade, o artigo também possui um apêndice, onde ele traz mais especificações a respeito desses resultados apresentados, e eles estão disponíveis online. Em conclusão, os sobreviventes do Covid-19 apontaram uma taxa maior de transtornos psiquiátricos, demência e insônia, destacando a necessidade de intervenções eficazes e acessíveis. E os dados obtidos no artigo eles fornecem as estimativas mínimas do excesso de morbidade psiquiátrica a ser antecipado em sobreviventes de Covid-19 e para os quais os serviços eles precisam ser planejados. Obrigada. Rebeca, tudo bem? Muito obrigado aí pela apresentação, ótima apresentação. Rebeca, o que você achou do artigo? Gostou? Eu achei ele muito interessante, principalmente pelo fato de que coletaram muitos dados, né? E isso a gente não tem, pelo menos que eu tenha visto, não tem muitos artigos, principalmente relacionando Covid-19 e depressão e outras doenças psiquiátricas. Então, eu achei que foi um bom artigo. Eu achei interessante isso. Eu acho que, na realidade, é até bem relevante a informação de que pacientes com esquizofrenia podem ter um risco aumentado, tanto com relação aos sintomas e consequências da infecção por coronavírus. É um alerta que médicos, psiquiatras, têm que ficar atentos, uma vez que você tem trabalhos mostrando que o risco de infecção é maior, trabalhos mostrando que o risco de morte também é maior, então há de se investigar quais seriam as causas desses achados. Rafaela, o que você achou? Eu gostei bastante do artigo, achei um artigo, ele tem uma amostragem muito grande, achei bem interessante, Mauro, que associa as doenças psiquiátricas no Covid, mas assim, a gente fica querendo saber o porquê, né? A gente sempre fica querendo saber o porquê, né? Mas mostra um caminho, né? Igual você falou, associação, de quem tem esquizofrenia tem um risco maior. Agora a gente fica querendo saber o porquê, né? Fica com um gostinho de saber o porquê disso. Mas eu gostei, eu li o artigo antes, achei que ele tem muita informação, traz muita informação, então isso é muito legal. Então, uma amostragem muito grande, são bastante, são bastante pacientes, Então, acho ele bem válido, um artigo muito legal. Normalmente, quando você trabalha com estudos de correlação, é difícil você estabelecer uma causalidade. Então, você tem, olha, isso aqui pode ser importante ou pode ser que seja simplesmente uma coincidência, mas você está estudando aí a correlação entre esses dados. E o que eu acho é que o trabalho ele tem algumas deficiências, Então, a primeira coisa que eu acho que é relevante a gente colocar é o seguinte: será que esses pacientes eles tiveram uma definição diagnóstica adequada? Porque em psiquiatria, você tem uma série de protocolos para você conseguir fazer um bom diagnóstico e alguns desses pacientes eles têm mais de um sintoma. Então, será que foi feito essa avaliação de maneira adequada?
A questão é que pacientes também que têm problemas psiquiátricos, né, normalmente em estudos, inquéritos que você faz junto à população, mostra que você tem uma série aí de comorbidades, né? Então, assim, tabagismo, alcoolismo, né, que são fatores de risco para Covid-19. Você tem uma questão relacionada à obesidade. E aí, a obesidade a gente pode colocar tanto no paciente que pode estar obeso, e aí tendo uma depressão associada, mas também é importante ressaltar que pacientes que tomam medicamentos antipsicóticos, principalmente aqueles medicamentos, os antipsicóticos atípicos, eles tendem a ter um ganho de peso muito acentuado após o tratamento, né? Varia aí de 8 a 10 quilos, né, depois do início do tratamento. Então, aí você também tem uma questão de obesidade, que também é um fator de risco, né, associado à Covid-19. Uma coisa que também é interessante, que também cabe uma análise, é que pacientes com problemas psiquiátricos, e no caso principalmente os pacientes com esquizofrenia, eles tendem a ter uma renda menor. Então, você poderia ter uma questão de assistência precária, você poderia ter uma questão social envolvida. Por eles serem mais pobres, serem uma população mais fragilizada, talvez eles também estariam tendo maiores dificuldades de acesso, né, ao tratamento adequado. Lembrando que também cada lugar dos Estados Unidos, do Brasil, Canadá, você tem propostas terapêuticas que não são também padronizadas, né? Você também tem uma questão. Você também tem uma questão que estaria talvez relacionada ao estilo de vida, né? Um paciente às vezes com esquizofrenia poderia também estar mais exposto ao vírus, né? Menos susceptível, né? Não menos suscetível, mas menos ligado, né, à precaução, né, à redução da exposição ao vírus, que eu acho que é algo também que vai reduzir a quantidade de pessoas que vão estar infectadas, né? E aí eu posso também trazer para o nosso caso, que nós focamos bastante em fármacos, né? Pode ser também, em última hipótese, né, que medicamentos associados ao tratamento de esquizofrenia também poderiam estar mudando o padrão de expressão de uma série de proteínas e favorecendo a infecção. Então, assim, você começa com a correlação e, com base nessa correlação, você levanta uma série de hipóteses. E aí, agora, com essas hipóteses, você começa a fazer novos estudos para tentar entender por que esses pacientes estão sendo mais infectados e tendo piores consequências, né, do pós-infecção, né, em um número até bem significativo de pacientes vindo a óbito, né, principalmente no estudo canadense, eu acho que trouxe essa informação. Lênia, você tem uma pergunta? Obviamente pode ter um fator fisiológico, né, do Covid afetando essas doenças psiquiátricas, mas o fator social também contaria, da questão de a gente estar presente numa pandemia, aumentar o nível de ansiedade, depressão, alguma coisa. Então, quando um médico ou um cientista ele não sabe uma coisa, ele responde: podem ser fatores genéticos e ambientais. Essa é a forma que um cientista responde: eu não sei. Entendeu? Então, essencialmente é isso. Você poderia sim ter fatores genéticos em pacientes com esquizofrenia que poderia estar afetando, né, a expressão de receptores e assim também favorecendo a infecção do vírus, o que é pouco provável. E aí você tem uma série de questões ambientais, que foram essas que a gente relatou, foram essas que nós relatamos agora na conversa com a Rafaela, né? Que fatores socioeconômicos, estilo de vida e polifarmácia, né?
e polifarmácia. Ele cita, Rebeca, algum desses fatores no artigo, tipo obesidade? Ele faz alguma inferência aí sobre o nível social, assim, no artigo? Ele fala? Acho que ele fala de obesidade, não fala? Não mostra. Ele fala um pouco a respeito de obesidade e também sobre a influência da situação social da pandemia. Ah, legal. Ele tenta controlar, comparando um pouco. Ele pega alguns pacientes, alguns dados, e vê após um certo período de tempo, considerando que eles iriam, assim, acostumar, talvez, pelo menos foi assim que eu entendi, para ter um controle maior, mas pelo que eu vi nos apêndices, a diferença não foi, como é que fala? Não foi tão significativa. Então, eles concordaram, assim, concluíram que provavelmente o social não estava implicando tanto assim em relação ao diagnóstico de psiquiátricos, mas eu acho que é bem possível. Mas... Sim. Mas aí você tem uma questão de sintomas psiquiátricos, ansiedade, depressão, são uma classificação, né? Distúrbio bipolar. O paciente que tem esquizofrenia, normalmente, esse paciente ele tem uma condição socioeconômica diferente, né? É uma doença que atrapalha bastante a pessoa na sua atividade laboral, tá? Então eu acho que tem uma questão aí que na hora que você coloca todo mundo no mesmo pool de doenças psiquiátricas, aí talvez você fala, talvez a parte socioeconômica não seja tão relevante. Aí você tem uma série de profissionais que sofrem de ansiedade, depressão, que tomam medicamentos e continuam trabalhando. Já um paciente com esquizofrenia, esse paciente ele tem uma dificuldade muito grande de manter uma atividade laboral, né? Principalmente atividades mais qualificadas, mais complexas, né? Por conta da patologia, porque às vezes ele tem uma crise e isso atrapalha a carreira do indivíduo, né? Obviamente que o indivíduo que está medicado, que está sendo bem acompanhado, leva uma vida quase que uma vida regular, né? Então, você tem essas questões que a estatística, às vezes, né, você tem que pegar o dado e ir desdobrando para buscar esse entendimento. Mas, ressaltando, são estudos de correlação, né? Estabelecer uma relação causal, né, é outro passo, né? Professor, perdão. Só se o senhor permite eu dizer, eu achei muito interessante a respeito do senhor ter pontuado da questão socioeconômica, porque isso, como eles consideraram a diferença de um tempo e a situação socioeconômica da pessoa provavelmente não vai ter mudado em 2 ou 3 meses, explica, né? Pode ser um desses fatores que eles descartaram, mas que é completamente válido, né? De ter acontecido ali, de interferir. Eu não tinha pensado nisso, achei bem interessante. Do fator socioeconômico, acho que é muito válido. Cabe análise. Então, com base nesses dados, você pode formular uma hipótese e fazer estudo genético. Você pode pegar esse dado e pegar células desses pacientes. Você pode estudar, por exemplo, se o vírus vai infectar mais essas células. Você pode estudar padrão de expressão de proteínas. Então, assim, você tem uma correlação. Com base na correlação, você pode fazer uma hipótese. E aí você pode estudar, certo? Então, do ponto de vista científico, você tem algo que é relevante, né? Mas tem algumas coisas que são mais plausíveis, certo? Então, assim, eu colocaria que talvez a questão socioeconômica seja um ponto importante, tá? Os hábitos daquele indivíduo, principalmente como que elas se previnem, né? E em terceiro lugar eu colocaria os medicamentos, porque medicamento para ansiedade é um tipo de medicamento para distúrbio bipolar é outro medicamento para esquizofrenia é outro medicamento.
certo? E aí eu colocaria isso em terceiro lugar, né? A parte de genética, eu acho que eu colocaria lá para sexto, sétimo. Acho que a gente poderia colocar vários outros fatores que poderiam tentar explicar isso. Mas a informação é relevante para o corpo médico, porque ele tem que ficar atento. Se você sabe que o grupo que você trabalha, né, tem um risco aumentado, então o seu trabalho com aquele grupo tem que ser maior, de prevenção, né, de orientação e de assistência, certo? Bruno, você tem alguma questão? Não sei se eu consigo adicionar muito sobre a discussão, professor. Acho muito interessante o artigo. Acho que artigos de coorte e artigos de estudos epidemiológicos são importantes para a gente da área básica, para a gente ter um norte, né, do que a gente pode tentar analisar, não só da área básica, como da área clínica também. Eu imaginaria mesmo que houvesse uma relação, digamos, positiva entre pacientes que são diagnosticados com doença psiquiátrica e qualquer outro tipo de comorbidade, tanto relacionado, por exemplo, com o Covid, quanto com outros tipos de infecções, até porque pelo estilo de vida e pelas dificuldades que se tem com esse tipo de paciente, eu acho que não tem muito o que eu comentar sobre o artigo. Foi bem escrito e agora a gente tem que saber o motivo, né? Se são causas psicossociais ou se tem algum mecanismo fisiológico por trás. Tá anotado, professor. Ah, tá. E aí, Gustavo? Alguma ponderação? Eu achei o artigo interessante também, professor, porque assim a gente vê muito falar sobre a relação, principalmente com depressão e ansiedade, causado pelo isolamento social, né? Mas aí volta a todas as questões que a gente já discutiu e tal, da questão social, da possível impacto da genética, dos hábitos. Mas eu acho que é isso, eu achei o artigo interessante, porque eles começam a relacionar, ou tentar correlacionar, né, de forma direta esses pacientes com desordens psiquiátricas e a infecção do Covid, né, o maior risco deles. O que eu acho é que a gente tem uma questão aqui de causa e consequência que depois tem que ser avaliado, porque uma das coisas que nós discutimos anteriormente é que o processo inflamatório causado pela Covid pode desencadear uma depressão, o que é diferente de um paciente que tem depressão pegar mais ou menos, né? Ele tem um risco maior ou menor de ser infectado e de ter um desencadeamento aí melhor, um prognóstico, ele ter um prognóstico melhor ou pior. Então são duas coisas distintas, né? Que cabe a gente também refletir. Certo? Pessoal, então muito obrigado pelo seminário de hoje. A gente se vê então semana que vem, tá bom?